Nossa aula de hoje será sobre relações entre os componentes dos ambientes. Na natureza, existem relações entre os seres vivos e os elementos não vivos, tais como o sol, o ar, a água e o solo. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Os seres humanos, as plantas e os animais são exemplos de seres vivos. Os elementos não vivos são aqueles inanimados, mas que também são da natureza, como o sol, o ar, a água e o solo. O sol ilumina e aquece o planeta, e as plantas usam a luz do sol para fabricar o próprio alimento. A maioria dos seres vivos precisam do oxigênio para respirar. A maioria das plantas crescem sobre o solo, de onde retiram água e outros nutrientes de que precisam para produzir seu alimento. Muitos animais, como tatus, minhocas e formigas, vivem no solo. Devemos sempre lembrar que a existência de vida na Terra depende dos elementos não vivos presentes no ambiente. Com isso, preservá-los é essencial. Agora iremos conversar um pouquinho sobre as relações entre os seres vivos. Começando com a observação destas 3 imagens. O que será que essas imagens têm em comum? Acertou quem respondeu que todos na imagem estão se alimentando. Isto deve-se ao fato de que todos os seres vivos precisam alimentar-se. Cada ser vivo se alimenta de uma maneira diferenciada. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o tipo de alimentação de cada um? Os animais, eles retiram os alimentos de que necessitam do ambiente onde vivem. Logo, eles comem outros seres vivos. Existem animais que comem outros animais ou parte do corpo deles. Esses animais são chamados de animais carnívoros. Como exemplo de animais carnívoros, nós temos o leão, o tigre, o urso, o gavião, o jacaré, entre outros. Existem também animais que se alimentam de planta ou parte delas. Esses animais são chamados de animais herbívoros. Como exemplo, temos a girafa, o urso, o panda e o coelhinho. Muitos animais podem alimentar-se tanto de outros animais, como também de plantas. Esses animais são chamados de onívoros. Alguns dos exemplos que temos são o lobo-guará e o ser humano. As plantas, como já aprendemos, elas podem produzir o próprio alimento por meio da luz, do sol, do gás carbônico e da água, pelo processo chamado de fotossíntese. Agora, vamos ao momento curiosidade. Vocês conhecem ou já ouviram falar das plantas parasitas? Dentre as plantas parasitas, nós temos o cipó-chumbo. As raízes do cipó-chumbo, elas penetram em outra planta e sugam dela o alimento prontinho. E se isso permanecer por muito tempo, o cipó-chumbo ele pode matar a plantinha que ele está parasitando.